Citação por carta precatória. Caso o citando resida em território não sujeito à jurisdição do juízo processante, a citação deverá se dar mediante carta precatória. Vejamos. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Exemplo: Pedro, residente em Curitiba PR, foi denunciado perante o juízo da Primeira Vara Criminal de Campinas SP, pela suposta prática do crime de extorsão. Como o réu não reside em território sujeito à jurisdição do juízo processante Campinas SP, sua citação deverá ser deprecada ao juízo do local onde reside atualmente Curitiba PR. Assim, o juízo processante Primeira Vara Criminal de Campinas SP deverá expedir carta precatória, solicitando ao juízo da comarca de Curitiba PR que proceda à citação do réu naquele município. Recebida a carta precatória pelo juízo deprecado, aquele que recebe a carta estando em devida forma, este mandará autuá-la e determinará que se proceda à citação do acusado, o que será feito mediante expedição de mandado, cabendo ao oficial de justiça dirigir-se ao endereço indicado. Observação: juiz deprecante é o juiz que está pedindo a citação fora de sua área. Juiz deprecado é o juiz que receberá a precatória. Naturalmente, como se vê, a citação por carta precatória é uma citação pessoal por mandado só, que realizada pelo juízo do local onde atualmente reside o réu. A exemplo do mandado de citação, a carta precatória também deverá preencher alguns requisitos. Artigo 354. A precatória indicará o juiz deprecado e o juiz deprecante, a sede da jurisdição de um e de outro, o fim para que é feita a citação com todas as especificações, o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Artigo 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado depois de lançado cumpra-se e de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Parágrafo 1º. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para a efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Vejam que, nos termos do artigo 355, parágrafo 1º do CPP, expedida a precatória, se o juízo deprecado, ou seja, o juiz que recebeu a carta, verificar que o réu não reside na sua localidade, ele não irá devolver a carta ao juízo deprecante, ou seja, o juiz que enviou a carta, devendo remeter a carta ao juízo do local onde o réu atualmente reside. Assim, nós podemos ter essas situações. Expedição da precatória. Réu reside na localidade do juízo deprecado. Procede-se a citação. Ou, expedição da precatória. O juízo deprecado verifica que o réu não reside na localidade. Faça a pergunta: há tempo para realizar a citação? Se a resposta for sim, remete os autos ao juízo do local em que reside o réu. Se não há tempo para realizar a citação, devolve a precatória ao juízo deprecante. Exemplo: Pedro, residente em Curitiba, Paraná, foi denunciado perante o juízo da Primeira Vara Criminal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pela suposta prática do crime de extorsão. Como o réu não reside em território sujeito à jurisdição do juízo processante, Porto Alegre, sua citação deverá ser deprecada ao juízo do local onde reside atualmente, que é Curitiba. Assim, o juízo processante Primeira Vara Criminal de Porto Alegre deverá expedir carta precatória solicitando ao juízo da comarca de Curitiba que proceda à citação do réu naquele município. Todavia, o oficial de justiça de Curitiba certificou que o réu não mais reside naquele endereço, residindo atualmente na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Nesse caso, o juízo de Curitiba, deprecado, ao invés de devolver a carta precatória para o juízo de Porto Alegre, deverá enviar a carta diretamente ao juízo de Petrópolis, Rio de Janeiro, para que lá seja cumprida a carta. Em razão disso, ou seja, em razão do fato de a carta precatória acompanhar o citando, onde ele estiver, disse que a carta precatória possui caráter itinerante. Perceba-se que a parte final do artigo 355, parágrafo 1º do CPP estabelece que tal procedimento será adotado desde que haja tempo para fazer-se a citação. Tal previsão fazia sentido na época em que o réu era citado para comparecer à audiência de instrução e julgamento que já estava previamente designada quando da expedição da carta precatória. Atualmente, como regra geral, o réu é citado para apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 dias. Logo, não há mais um prazo para cumprimento da carta precatória na medida em que não há ainda audiência designada, de forma que sempre haverá tempo para proceder-se na forma indicada pelo artigo 355, parágrafo 1º do CPP. O artigo 355, parágrafo 2º do CPP possui uma previsão interessante. Vejamos: certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida, para o fim previsto no artigo 362, que é a citação por hora certa. Hoje, caso o réu esteja se ocultando para não ser citado, deverá ser realizada sua citação por hora certa pelo oficial de justiça. Assim, se durante diligência citatória realizada no juízo deprecado o oficial de justiça verificar que o réu está se ocultando para não ser citado, procederá à sua citação por hora certa, certificando o ocorrido. Após a formalização da citação por hora certa, a carta precatória será devolvida ao juízo deprecante. Destaque-se ainda que a precatória, no caso de urgência, pode ser expedida por via telegráfica. Hoje quase não se aplica esta regra na forma do artigo 356 do CPP. Artigo 356.
Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Com o advento da Lei 11.419/2006, passou a ser possível a realização da comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.